Mensagem de vida vou ao mundo anunciar, pra fazer tua vontade. Eis-me aqui, ó Senhor, para evangelizar. Olá, que bom estar com você, adentrar a sua casa, estar com a sua família, ajudar nesta reflexão vocacional e juntos vivermos a proposta de Deus através da própria vocação. Viver a vocação é viver a proposta de Deus em cada momento da nossa existência. Mais do que ter vocação, nós precisamos nos abrir à oportunidade e à graça de ser vocação, porque assim trazemos a nossa identidade, a nossa maneira de agir, de se portar, de conviver, de estar com o Senhor, de permanecer no seu amor. Nós, gradativamente, semanalmente, estamos refletindo sobre algumas vocações de alguns personagens que estão narrados nas Sagradas Escrituras. Esses personagens, através da sua vida e da sua história, nos ajudam a compreender como Deus se manifesta e como também da parte do ser humano existe essa correspondência mediante esse diálogo de amor que nós chamamos vocação. A partir de hoje, nós vamos começar a percorrer um caminho extraordinariamente belo, juntamente com Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. E nós queremos, com ela, responder à nossa vocação e assim, a partir do testemunho dela, também nos encorajarmos a viver a sua graça, que foi justamente estar em sintonia com o Senhor. Aquela que é cheia de graça, encontrou-se enquanto agraciada a partir do momento em que ela se abre a poder estar em sintonia com a proposta de Deus. O primeiro texto que nós vamos meditar se encontra no Evangelho de Mateus. É um texto diferente de todas as outras narrativas. Aparentemente, ele parece ser redundante, parece ser repetitivo. Quando nós meditamos ele na Sagrada Liturgia, parece quase como que não ter o que falar desse texto. Erro da nossa parte. Muito temos o que falar e sempre se trará enquanto novidade. Vamos verificar então o texto que nos é proposto para a nossa reflexão no dia de hoje, trazendo então o contexto da origem de Jesus através do sim da Virgem Maria. E esse texto encontra-se logo no início do Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos de 1 até 17. E o texto vai dizer assim: Livro da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Abinadab, Abinadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. Assim, todas as gerações, de Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio da Babilônia,
14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Nós temos um texto bem diferente que traz uma árvore genealógica. Primeiramente, para dizer que Jesus está nesta linhagem, que faz parte de um contexto de um povo que viveu esta redescoberta da sua identidade através do exílio, de um povo que é herdeiro do reino de Davi e também de todo este contexto de um governo mediante a sabedoria, e também de um povo que nasce da herança, nasce da promessa, nasce do zelo e da atenção, do cuidado e da ternura de Deus para com Abraão, a sua promessa, aliança e a descendência. É interessante perceber que, em meio a tantos nomes masculinos, apareçam alguns nomes femininos. E desses nomes femininos, os 5 nomes elencados são mulheres que, na sua época, não foram bem vistas e nem muito bem compreendidas. Mas, como a descendência vem através da mulher para a cultura judaica, essas mulheres tiveram um papel primordial. Dessas mulheres se interrompeu, através delas, aquele plano que era um plano egoísta, através da ideia humana vindo por parte dos homens. E na incidência e na colaboração delas, através do seu sim, da sua personalidade, da abertura a Deus, inclusive dos riscos que correriam, foram mulheres capazes de mudar a história e assim entrar em sintonia com os planos de Deus, não somente pelo egoísmo humano, mas pela abertura ao sagrado. Até chegar a Maria, nós temos outras mulheres que na história da salvação tiveram esta coragem de dizer sim, de mudar rumos de história, de conduzir a contextos de aliança, a proporcionar uma abertura e uma proximidade com Deus. Assim foram essas mulheres do Primeiro Testamento e assim também é Maria. Em Maria, nós temos a abertura para algo extraordinário. A descendência de Jesus nos coloca em sintonia com a história da salvação, que é uma história de alianças, de amor e de compromisso, por parte de Deus, nem sempre por parte do ser humano. Mas as mulheres, ao longo desta história, têm um papel crucial. São chamadas a nos reconduzir à essencialidade e à originalidade do projeto de Deus. Elas nos ajudam a interromper os projetos egoísticos e a voltar a uma experiência gradativa e peculiar da oferta e do amor de Deus. O texto nos relata que são 14 anos que dividem o tempo de Abraão, 14 gerações, aliás, que dividem o tempo de Abraão e o tempo de Davi. Depois de mais 14 gerações, de Davi até o exílio, e 14 gerações do exílio até Jesus Cristo. 14 é o número duplicado do 7. 2 vezes 7 é 14. 7 na numerologia hebraica nos traz o contexto da plenitude, do preenchimento. 2 vezes o 7 quer dizer um extraordinário preenchimento. Então se vive tempos de preenchimento e de graça, anos de superabundância nesse contexto da história da salvação, preparando o tempo maior, a plenitude dos tempos, a graça extraordinária que se estabelece no encontro através de Jesus Cristo, quando Deus, no ápice da revelação, se autocomunica e se autorrevela, dando-se a conhecer em tudo a todos nós. Que Jesus Cristo continue se revelando em todos nós, revelando-se a partir desta comunicação de amor, dando-nos a conhecer aquela revelação que foi dada e foi conduzida por Ele e que depois encerrou-se com os apóstolos. E que Maria, esta mulher que traz esta também genealogia destas outras mulheres da Sagrada Escritura, colabore para nos inspirar a viver o compromisso e a voltarmos constantemente ao projeto original, ao projeto salvífico, à aliança nova e eterna que concretizamos em Jesus Cristo.
que a vocação das santas mulheres, que a vocação da Virgem Maria também nos recorde a nossa vocação. Reze você também pela sua vocação de pai, mãe, de pessoa inserida na sua comunidade, de aquele que quer fazer um caminho de seguimento com o Senhor de maneira mais profunda. Reze pela sua vocação e reze também por aqueles que já responderam o chamado. A messe é grande e os operários são poucos. Sejamos felizes, sejamos vocação. E nos encontramos no nosso próximo programa para continuar esta meditação sobre a presença da Virgem Maria na história da salvação e a presença de Deus na vida da Virgem Maria. Até uma próxima oportunidade. Tua mensagem de vida vou ao mundo anunciar.